Olá, bonecas! Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma boneca também muito especial, como todas as outras aqui da Alma de Boneca. Ela tem uma história assim bem interessante, porque, digamos assim, como o Zeca Pagodinho, ela também já passou por quase tudo nessa vida. Ela foi abandonada, ela foi quase pro lixo, praticamente. Ela ia pro lixo, foi resgatada, então assim, ela foi quase destruída. Ela estava bem feia mesmo, se deteriorando com o tempo, suja, muito suja, quebrada, a parte de dentro dela estava assim, bem feia. Bom, então quem é essa boneca? O que ela fez da vida? Não se sabe. O que fizeram dela, né? O que fizeram com a vida dela e como que ela foi parar comigo. Então assim, como que ela veio até mim? Até a mim. Bom, ela chegou a mim como, digamos assim, um presente de grego. Eu não gostei, confesso que eu não gostei quando eu ganhei. Eu pensei, nossa, mais uma coisa que... como que eu vou ficar com ela, né? O que farei? Claro que a pessoa, né, quando eu recebi, foi na melhor das intenções, já sabendo que eu poderia renová-la, né, de alguma maneira. Porém, a minha preocupação na época com esse presente de grego era assim, como renovar uma boneca com um material que eu não tinha conhecimento, não estava acostumada a fazer esse tipo de reciclagem, digamos, né, de repaginada. Então eu já tinha mexido com bonecas de porcelana já desde a infância, alguma coisa com plástico, mas muito toscamente mesmo, papel, já misturei papel no plástico. Nossa, eu já fiz bastante coisa, mas essa especificamente me doeu o coração, porque eu tava ainda, toda essa história aconteceu há uns 8, 9 anos atrás, então já faz um tempinho, por isso que ela tem bastante história para contar. Eu tenho. Porque o que acontece? Essa boneca, o material dela era bem antigo, né? Antigo, chega a ser até curioso de falar, né? Uma boneca, tratava-se de uma boneca da Estrela, da marca Estrela, bem conhecida. Só que pra mim o estado dela era tão feio que eu não identifiquei de cara quem era essa boneca. Eu só sabia que eu já tinha passado por ela em algum parto de criança. Enfim, ela não era uma boneca estranha, mas eu não sabia o nome, não sabia nada, porque não vinha nem roupinha, nada que eu pudesse identificar, né, como uma marca, né, algo que eu pudesse facilmente ir no Google e falar, vestidinho tal, né, sapatinho, não, nada. Então assim, ela apareceu com uma roupinha de bebê normal, né, uma roupinha de criança que colocaram nela pra ela não ficar tão estranhinha, tadinha, mas ela tava assim, escangalhada mesmo. E feia, muito feia, tadinha. Então aconteceu, né, que com o tempo eu fui procurando saber quem era essa boneca, fui fazendo buscas, né, boneca da Estrela, joguei até longe, fui anos 60, anos 70, e aí encontrei, né, quem era a querida, porque ela já tinha uma corinha assim, bem gostosinha, né, um beicinho. Então ela era assim, a boneca beijoca. A beijoca da Estrela, ela foi bem requisitada pelas crianças nos anos 70, né, na década de 70, e atravessou aí anos 80, não sei se ela chegou nos anos 90, acredito que não, porque eu não lembro dela, assim, com mais frescor, digamos. Então, assim... veio esse desafio e fiquei anos com ela literalmente guardada na parte de cima do roupeiro, e toda vez que eu precisava abrir para alguma coisa, tava lá aquela cara maravilhosa olhando para mim. Olha, eu confesso que eu não sou de ter medo de boneca,
Nunca fui assim uma criança que, ai meu Deus, boneca horrorosa, não. Mas confesso que não gosto de coisas feias. E a feiura dela me incomodava, assim, ela era triste mesmo. Toda vez que eu olhava me dava um ranço, sabe? Ai meu Deus, mas, né? Essa coisa linda, o que farei com ela? Foram anos pensando o que farei com ela, o que faria com ela. Porque naquela época eu tava bem na vibe de fazer boneca reborn, digamos. Por que que eu faço assim, entre aspas? Porque veja bem, eu não tinha material, eu não tinha a boneca mesmo de silicone correto para se fazer as bonecas reborn. Apesar de ter as tintas, de ter bastante material, ter o forninho. Mas quando eu fiz o curso, na época eu fiquei muito feliz porque eu descobri que bonecas comuns, digamos assim, essas bonecas, até mesmo, acredito que a Estrela ainda faça esse tipo de boneca. Descobri uma marca que muito me agradou, assim, que eu confesso que eu sou fã deles. É uma marca brasileira chamada Cotiplas, que faz brinquedos para crianças de silicone. E nessa época, a indústria, né, dos brinquedos sacou que o lance era os reborns. As crianças estavam bem interessadas, né? Tanto as artistas que faziam, que trabalham com essa arte, quanto as mães de crianças que queriam presentear, enfim, as meninas com bebezinho, né, mais realista. Então essas marcas, algumas marcas, se deram conta, assim como a Cotiplas, e fizeram e lançaram alguns bebês que nós chamamos de rebornáveis. Ou seja, são brinquedos que, assim como um brinquedo reborn, né, uma boneca reborn, ela pode ser toda ela desmembrada, desmontada, pintada com os mesmos materiais, com a tinta correta, colocada no forninho, enfim, e ela realmente fica, né, com a técnica do bebê reborn. Então, na época eu adquiri algumas bonecas para fazer teste. Tem uma que é a Lacinho, que tá aqui na playlist da Alma de Boneca, se vocês procurarem. Ela foi um teste bem engraçado que eu fiz com as tintas, né? Com a tinta óleo para fazer reborn. Deu tudo certo, ficou bem diferente, mas eu gostei da experiência. Mas enfim, vamos puxar, né, pra beijoca da Estrela. O que aconteceu? Ela era muito antiga, um material que não era esse silicone de agora, que eu não estava acostumada, não sabia o que fazer. E fiquei reparando, né, que o rostinho, rosto, pescoço e mãozinha era vinil. O restante do corpo era um plástico mais duro, mas, né, que eu tinha quase certeza de que no forninho realmente ele ia derreter. Não teria como fazer uma repintura, né? Então esse foi um dos motivos, foi o maior motivo, por eu ter deixado a coitada, né, todos esses anos no roupeiro. E o que eu fiz ano passado veio à luz depois de tanto pensar comigo mesma. Nossa, eu só sei mexer em tecido. E aquilo pra mim, assim, era um motivo de... Não, a palavra não é tristeza, acho que é muito forte, mas era um motivo de descontentamento, porque eu só sabia mexer com tecido de uma maneira, eu tô falando assim, de uma maneira em que eu dominasse, né? A boneca não era de tecido, não era daqueles outros materiais que eu falei, então, né, ficava meio complicado. Até que, com os últimos cursos que eu fiz, com as bonecas que eu venho fazendo agora, eu me dei conta, óbvio, caiu assim, sabe? Quando a ideia vem como um raio, te parte no meio, pensa, meu Deus, explodiu o cabeção. Eu pensei, claro, mas é tão óbvio, tava aqui literalmente na minha cara o tempo todo. Usarei pele de boneca, que é assim que eu chamo, né? O cotton, o tecido que eu uso para as bonecas que eu tô fazendo agora. Então assim, eu já chamo meus de pele de boneca e é isso que eu vou trabalhar. E foi o que eu fiz com a beijinha. Eu reutilizei
a mesma técnica, utilizei a mesma técnica que eu uso nessas minhas bonecas recentes. Fiz lá um macacãozinho, ou seja, todo o processo que eu faço para cobrir a boneca, a pele literalmente das minhas bonecas, eu fiz o mesmo processo com a boneca beijinho. Então eu dei uma cobertura nela, eu recobri ela toda, claro, depois de higienizá-la, né? E, enfim, arrancar todo o cabelinho, ela tava tão feia, tadinha, que nem a cola que ficava na testa dela eu consegui tirar com precisão, sabe? Então assim, o estado dela tava bem precário. Mas eu fiz o meu possível. Gente, vocês estão ouvindo latido, né? A Scully, que já foi apresentada aqui, então ela dá uns latidos de vez em quando, dá um oizinho, mas tá tudo bem, segue o baile. Então assim, foi o que eu fiz. Eu fiz essa cobertura, né? Essa refazenda. Infelizmente, a boneca beijinho, a boneca beijoca, para quem conhece e não conhece vai saber agora o que acontecia. Ela tinha um mecanismo que, aliás, foi revolucionário aqui no Brasil, porque depois dessa boneca, a indústria brasileira de brinquedos começou a, né, correr atrás de inovações mesmo. Ela foi meio que, não digo a primeira, né, mas acredito que uma das mais importantes nesse setor de interação, digamos assim, com as crianças, porque o mecanismo dela era incrível. A criança pegava as mãozinhas dela, juntava as mãozinhas dela perto da barriga e ela de dentro, né, tinha um mecanismo que fazia o barulhinho do beijo, e ela já tinha a boquinha assim pra frente, então dava um beijinho na criança. E o tamanho dela era maravilhoso, né? Então as crianças podiam vestir com roupas até de criança mesmo, de crianças reais, né? Ela tinha um tamanho maravilhoso, dava pra sentar na cadeirinha, pegar na mão, como se fosse um bebê mesmo, uma filhinha. Então imagina assim o quão, né, revolucionário foi na época para as crianças que puderam, né, que tiveram a oportunidade de ter uma boneca beijoca. E nessa pesquisa toda eu também descobri que é uma boneca rara, eu não sei se é a palavra, mas ela já é assim, ela se encontra num nível de colecionadores, né? As pessoas que colecionam ela vendem ela por um valor bem acima, né, do mercado, porque ela realmente tem todo esse histórico, né? Foi uma boneca muito importante mesmo, e ela é linda, ela é muito bonita, embora a que tenha chegado a mim, tadinha, ela já tava assim detonada, né? Mas enfim, ela realmente é uma boneca que tem uma importância, né, pra história, pra quem gosta de boneca, pra quem sabe quem ela é, o que ela significa. Então ela é sim um item, né, de colecionadores aqui no Brasil. Mas voltando, né, infelizmente o mecanismo dela lá dentro já tinha sido tão destruído que ela não fazia mais, né, o movimento de dar o beijinho. Não saía mais o barulhinho, não percebia mais nada, porque lá dentro, além de ter peças soltas, faltava alguma coisa. E eu tentei, né, eu vi que ela foi, né, aberta, com o tempo o pescoço dela não ficava bem, então infelizmente eu tive que imobilizar, né, nessa remontagem dela, nessa refazenda, eu precisei imobilizar o pescocinho da boneca, mas tudo bem, gente, eu realmente penso que ela tava tão destruída, ela tava tão assim pela hora da morte, que a morte não lhe caía bem, literalmente. Então eu fiz essa renovação e não me arrependo de ter deixado assim o pescocinho preso, né, colado, enfim, e fiz o que deu, né, ela ficou realmente com a parte exterior renovada. E tudo isso que eu tô falando aqui, com certeza vocês estão vendo, tô mostrando as imagens, né, desse passo a passo, fiz a caixinha, fiz tudo que eu sempre faço, né, com as bonecas da Alma de Boneca. E é isso.
ela já passou, né, já falei, já passou por quase tudo nessa vida, então ela já passou por essa fase de destruição, de abandono, de esquecimento, de negação, de tudo, né, e agora ela tá renovada, tá linda, plena, pronta pra, quem sabe, né, encontrar uma nova amiga ou amigo, uma pessoa que vai brincar, ficar, amá-la, né, pra sempre, ficar com ela e ganhar um novo lar. Vejamos aí o que o futuro espera, né, pra essa boneca beijoca em 2025. Vamos ver. E é isso, gente. Essa foi a história da beijoca. Vocês vão ficar aí com o passo a passo dela. Em breve eu vou trazer um outro vídeo com as fotos e vídeo do ensaio que eu fiz a boneca, que eu adorei. E tô muito feliz com essa renovação. E como sempre, aquele momento He-Man, pra quem é bem dos anos 80 sabe o que eu tô falando, fica sempre aquela reflexão, né? A cada boneca que eu faço, ou cada renovação, eu, junto com a boneca, também me senti um lixo várias vezes. Me senti, enfim, bem destruída por dentro em vários aspectos. E acredito assim que enquanto eu mudava essa boneca, eu me renovava também, de uma certa maneira. E foi também um instrumento de cura, porque junto com ela, eu com ela, né, junto com ela eu fui me reconstruindo também. Então ela, com certeza, ela tem muito meu, né, tem muita coisa minha também dentro dessa boneca. Ela pode não ter aquele mecanismo que tinha antes, né, mas o coração dela é totalmente meu. E fica aí nessa reflexão pra gente pensar que a gente não pode ser aquilo que fizeram de nós, né? A gente não pode. A gente tem que segurar a onda e seguir adiante com o que a gente tem na nossa vida pela frente. Tudo que a gente é, tudo que a gente significa. A gente é muito mais do que aquilo que fizeram com nós, conosco. É isso, pessoal. Beijo grande, espero que gostem do vídeo, de mais essa repaginada de boneca, e até a próxima. Beijo!